Bom dia a todos. Essa é a nossa 50ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. Hoje nós vamos fazer os últimos parágrafos da primeira parte do livro, né? Vamos terminar a primeira parte, o finalzinho do capítulo 10, e vamos começar a segunda parte, né? Nessa segunda parte ele dá um salto, né, de alguns anos na história para continuar todo o enredo. Você quer ler, Fabiana? Leio sim, Paulo. A esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno, conhecendo de oitiva a ressurreição do Senhor, que é a oitiva, eu acredito que ele quis dizer que ela conhecia, né, a ressurreição, né? Tinha a convicção plena de que se tratava da alma redimida do Simeão, que, a seu ver, voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Algum comentário? Aqui eu marquei essa parte, né, porque o Simeão tinha morrido, né, e ele, no finalzinho ele tinha falado com ela, né, no finalzinho da nossa reunião passada, e confortado-a, né, do que ela estava num momento de aflição, né? Então, e às vezes a gente está nesses momentos assim mais fragilizados, né? E se a gente se permitir essa ligação, a gente acaba percebendo esse conforto, né, na nossa alma, de pessoas que a gente teve algum relacionamento aqui na Terra, e a gente consegue perceber isso, né? Mas a gente precisa se permitir isso, né? Senão eles também não conseguem fazer mágica, né? Tudo a gente tem sempre que ter a nossa parte da ação, né? E para que eles consigam se conectar conosco, né? Nós precisamos tá pelo menos com o rádio ligado. Senão a gente não consegue. Era isso que eu queria falar para vocês. Ligar a antena, né, Paulo? É. Abrir o canal. Hoje em dia é ligar o Wi-Fi, né? Verdade. Por semanas a fio, recebeu Públio Lentulus a visita de samaritanos numerosos, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos. Então, instalado no seu palácio de Samaria, onde permanecia raramente, ordenando os assassínios ou a escravidão de elementos numerosos, em sinal de vingança pela morte daquele que considerava como o melhor áulico da sua casa. Áulico aqui eu acho que está como uma pessoa que era de muita consideração por ele, né? Daí a algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma, com um professor competente para a pequena Flávia. Além desse preceptor notável, que lhe mandava a carinhosa solicitude de Flamínio Severus, chegavam-lhe também novas notícias, que o senador considerava confortadoras. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio Lentulus, com a família, para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo, particularmente, a remessa de dados positivos quanto à administração de Pilatos da Judéia, a fim de que o Senado pleiteasse a sua remoção. Em virtude dessas circunstâncias, daí a algum tempo voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio
um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo nos gabinetes administrativos, até que no ano de 35 foi o procurador da Judéia chamado a Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena. Aqui é um adendo, né, que a Viena é uma cidade francesa nas margens do rio Ródano, próximo a Lyon e nos Alpes. Nas Gálias, que é em Narbonense, onde se suicidou daí a 3 anos, ralado de remorso, de privações e de amarguras. Comentário? Aqui eu marquei essa parte também, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas, né, fazem tudo que fazem aqui na Terra e aquilo não tem praticamente consequências nenhuma, né? E às vezes eu acho que não é bem assim, né? Porque vai chegando nesse finalzinho da vida, né? A nossa vitalidade começa já se esvair, né? Ficar bem reduzida, e aí a gente já começa um processo meio de transição, né? Já se preparando para essa passagem, né? E aí a gente já começa a, a perceber o que vai acontecer do outro lado, a gente começa a ter uma noção mais clara, né? Isso aquelas pessoas que não têm uma morte repentina, né? Que é aquele processo mais longo e suave, né? Então, eu acho que aconteceu isso com ele, né? A hora que ele foi tirado do poder, aí ele entrou numa fase assim de depressão, e aí começou a perceber coisas que antes ele não percebia, e até chegou um momento em que infelizmente ele acabou se suicidando, né? Então, e aí ele estava ralado de remorsos, de privações, de amargura, né? Então, e a hora que ele morreu, né? Ele estava com esses sentimentos, e é esses sentimentos que vão levá-lo, que ele vai levar para o outro lado, né? Então, o fato dele se suicidar, ou se fosse o caso dele morrer, né, por morte, coisas naturais, né, por questões naturais, né, ele levaria, né, os mesmos pensamentos, as mesmas vibrações, o mesmo estado emocional para o outro lado. Então, é isso que eu quis enfatizar aqui, né, para a gente ter bastante cuidado, a gente está sempre procurar estar equilibrado, né, para que se a morte chegar, a gente esteja equilibrado para ela, né, esteja com a mala pronta, né, como a gente falou aí na abertura. Mais alguém quer fazer comentário? Paulo. Opa, pode falar, Rê. Um pouquinho. Duro com aquela mala pronta, hein, meu? Porra! Eu não sei se eu vou com a mala pronta, não, viu? Tá tão bem difícil, hein? A gente precisa pôr isso na cabeça. Que não que seja fácil, né? Mas Não, a gente precisa, né? A gente tá falando aqui coisas que a gente precisa fazer, né? A maioria delas não é nada fácil, né? Quase toda a reunião que a gente tem, a gente fala de uma coisa muito difícil, para ser sincero, né? Mesmo. Vamos tentando, né? Vamos tentando. É isso aí. Para preparar a mala, né? Tá legal.
Luciana? Não, é que eu ia comentar referente, não sei se todos têm acesso a um canal da NET, o Viva, né? Tá reprisando A Viagem. E eu tô vendo muito isso acontecendo, né, com relação ao espírito de um dos personagens, que ele partiu com ódio, partiu com rancor, partiu com ressentimento, com mágoa, com tudo. E, além disso, ele próprio se matou, né? Então, ele teve 2 agravantes, né? Partir com ódio e se suicidando, né? Então, a gente vê... Que foi o caso do Pilatos, né? Exatamente. Então, você vê o quanto a pessoa não, o espírito, ele se perturba, ele não sabe, né? Conforme ele vai pro umbral, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo lá, porque são sempre aquelas pessoas que acham que o suicídio, o sofrimento acaba, mas o sofrimento se duplica, se triplica, né? Então eu lembrei muito, muito dessa novela, né, que eu tô acompanhando. Já acompanhei há anos atrás, né? Agora eu tô acompanhando de novo. E é realmente isso, o quanto o espírito ele fica perturbado, né? Depois fica aquele sentimento, né, que a culpa, o remorso, o ódio, a raiva, né, é bem pesado, é bem triste também, né, além de pesado, claro. Mas dá um medo dele, não dá? Ai, eu tenho um medo dele, que eu nem assisto essa novela, morro de medo dele. Desde a primeira vez que passou, eu tinha medo dele. E ainda tenho medo dele. Ele tem um zóio esquisito, não tem? Não, ele faz muito bem, sim, o personagem. Sim. Mas eu tinha muito quando eu era mais nova, né? Que era coisa que eu ainda não tinha tanto esclarecimento. Mas agora a gente começa, conforme a gente vai aprendendo, você vai colocando todo esse aprendizado, você fala, olha, poxa, tá vendo? Ó, as pessoas orando por ele, as pessoas fazendo de tudo, mas é o livre-arbítrio de cada um, né? Ele continua com aquele sentimento ruim. Então, enquanto ele não se libertar daquele sentimento ruim, ele não vai evoluir, ele não vai para frente. E aí a gente vê por vários outros exemplos também, né? Naquele livro dos Mensageiros, se eu não me engano, do André Luiz, que o espírito eu esqueci o nome daquele personagem, que ele é o dono lá vamos dizer assim, ele é o todo-poderoso do umbral lá. Eu não esqueci o nome dele. Gregório? Acho que é Gregório. Libertação. Libertação, desculpa. Sempre troco. Enfim. Aí ele fala, né, que ele demorou 50 mil anos para ele começar a melhorar, né, espiritualmente, né, a evoluir um pouquinho através da insistência, da oração da mãe dele. Foi a partir daí, 50 mil anos depois, que ele começou aquela oração que a mãe dele fervorosamente fazia, começou a tirar aquele coração, né, coração entre aspas, né, aquela pedra, né, vamos dizer assim, né, que ele tinha. O Paulo, eu não sei se eu tenho uma interpretação correta, mas eu entendo que nem você estava falando, né, de preparar a mala, eu entendo que está muito, para mim, né, pelo menos está muito mais relacionado à questão da gente preparar o nosso próprio espírito, né, com relação às coisas, e de abandonar as coisas materiais também, né, daqui, e estar preparado para viver um novo ciclo, né. Então, realmente é difícil, eu também reconheço que é um pouco difícil, a gente já, principalmente para quem tem filhos, né, eu acho que deve ser um pouco complicado, mas eu procuro entender mais essa questão como uma coisa interna, né, de desapego mesmo e de procurar deixar o melhor mesmo, para a gente conseguir fazer essa transição aí de uma forma mais tranquila, né. Essa questão aqui do suicídio do Pilatos,
Eu acho que foi bem o que você colocou aqui, né? Que você grifou que ele estava tão apegado ao remorso, então no final ele até chegou a reconhecer talvez os erros que ele estava cometendo, né? E por todas as privações, as amarguras que ele tinha em função de tudo aquilo que ele também fez, porque eu já li também que todo suicida, ele às vezes ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a própria dor, né? Então é por isso que ele acaba destruindo a própria vida, porque ele não consegue sentir, ele não suporta sentir aquela dor todos os dias, mas ele também não sabe como se livrar dela, né? Então é um processo muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então eu até entendo que aqui talvez ele até tenha conseguido cair em si de algumas coisas que ele fez e que aquilo foi tão duro para ele que ele não conseguiu mais seguir adiante, né? Só uma questão, assim, a gente acho que nunca pode falar assim, ó, todo suicida, entendeu? Isso pode ser a maioria, tá? Mas assim, cada caso é um caso, por isso que a gente não consegue falar nada, né? Então, pode ser que o suicida, né, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, como tá lá no Noel, assim, e assim, pode ser que o suicida perceba tudo que ele está fazendo, né, equivocadamente, no momento em que ele consegue ter o objetivo dele, que é tirar a vida dele, né? Se aquele gesto, né, de tirar a vida foi o suficiente para abrir os olhos dele, né, então, de repente, aquele gesto foi bom para ele, né? Porque vai ser um momento em que ele vai despertar e vai começar a ter atitudes diferentes. Agora, tirar a vida não significa que vai ter esse gesto e não tirar a vida não significa que a pessoa vai abrir os olhos, entendeu? Então, o importante é a gente não generalizar, né? Porque cada um abre os olhos por algum motivo, né? Cada um de nós aconteceu uma coisa completamente diferente que nos levou a buscar lá o Noel, né? E a maioria, acho que quase a totalidade, né, de nós foi para lá porque chegou um momento em que a gente não sabia mais como lidar com aquelas emoções que estavam, né, que a gente estava vivendo naquele momento, né? Então a gente foi buscar uma ajuda. Então todos nós estávamos passando por algum problema, mas provavelmente os problemas individualmente eram todos diferentes. E não interessa quais problemas que eram. Era um problema que naquele momento a gente não sabia lidar e a gente foi buscar ajuda. Então pode ser que um ato assim impensado seja o suficiente para fazer a pessoa mudar, como a gente também fez isso, a gente mudou, né? A gente foi buscar ajuda, então a gente não pode generalizar tanto, né? Eu não sei se eu me fiz entender direito, Fabiana. Entendi. Entendi. Então tá bom. Esse é um assunto delicado, né? Esse é um assunto meio delicado. Então, por isso que eu, às vezes, realmente é o que você falou, a gente não pode generalizar, né? Porque cada um tem a sua dor, né? Mas a grande maioria das vezes que realmente é mais correto a gente colocar, que eu vejo é que realmente o suicida ele tem uma dor interna muito grande que às vezes ele não consegue lidar, ou realmente é o que você falou, às vezes ele não sabe como procurar ajuda, né? Enfim, tem N motivos e N explicações para isso, né? E realmente a gente não pode generalizar. Mas eu entendi que aqui, de alguma forma, ele acabou, no final, entendendo, né, que o que ele tinha feito não era muito legal. Não sei se é isso mesmo. Eu acho que ele começou a perceber que, agora, se a hora que ele está com remorso,
privações, amargura, se isso for o suficiente para ele buscar mudar, né? Porque isso daí normalmente é o primeiro passo, né? Primeiro você fica com remorso, amargura, aí aquilo você vai, né, passando por um tempo, aí que depois você resolve. Assim como o André Luiz, né, lá no nosso lar, ele vai contando, né, que ele não sabe nem quanto tempo ele ficou sentindo remorso, amargura, e que chegou uma hora que ele não conseguiu mais lidar com aquilo e ele pediu ajuda, né, e cada um tem esse seu tempo, né, então o exemplo que a Luciana falou, né, ele também, o Gregório lá ficou muito tempo, né, até, e cada um tem o seu, né, quanto que é o razoável, não tem. Eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, quando o exemplo que ele usa nesse caso, né, quando ele vai falar, a gente não pode falar nada do outro porque ele é juiz, né? E aí ele fala, o processo não está nas minhas mãos, né? Então, como é que vai ser? Não sei, né? O processo de tal pessoa não está nas nossas mãos, né? A gente só conhece um processo, que é o nosso, né? E mesmo assim tem umas partes para trás aí que as folhas a gente não tem acesso, a gente só vai ter acesso quando estiver do outro lado, né? Então a gente tem acesso só a uma parte do nosso processo, né? E a gente não tem acesso ao processo dos outros. Eu acho que é isso, a gente não consegue falar o que vai cada um acontecer com cada um deles, né? Mais alguma questão? Mas pode continuar então, Fabi. Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai, na mesma vivenda da Galileia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara muito cedo pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Lívia conservou Ana junto de sua tutela e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão num instante extremo, rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida. Debalde, a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse, de novo, o sorriso encantador do pequenino Marcos, e, enquanto o senador e filhinha se preparavam para o mundo, junto de Lívia e Ana, que traziam as suas esperanças postas no céu, deixemos passar mais 10 anos sob a dolorosa serenidade da vila de Cafarnaum. Mais de 10 anos que passaram lentos, silenciosos, tristes. E agora começa a segunda parte. Não, a segunda parte, né, Paulo? Posso continuar? O ano de 46 corria calmo. Desculpa, capítulo 1, a morte de Flamínio. Isso, Fabi, antes só de você começar a leitura, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui que eu pus até essa marquinha, para a gente voltar lá no... Né, aqui está no ano 46, né? O livro começou no ano 31, tá? Então aí o Públio tinha 30 anos, mais ou menos, um pouco menos, na realidade ele vai falar lá, ele tinha 29 anos, né, quando começou o livro. A filha dele, a Flávia, tinha 6, o Flamínio tinha 45, né, e o Plínio, que era o filho mais novo do Flamínio, tinha 11, né, aí acho que o filho mais velho era 4 anos mais velho, se não me engano, alguma coisa assim. Então é só para a gente ter isso aqui na cabeça, né? Porque agora a gente vai pular 15 anos disso daqui, né? Foram 2 anos que eles ainda estavam em Roma, né? Com os preparativos. Depois 3 anos lá
até a morte de Jesus e todo esse processo. Depois ele pula os 10 anos, né? Então era só para fazer essa lembrança. Pode continuar. Capítulo 1. A morte de Flamínio. Aí aqui você colocou, né, Paula? A vida depois... a vida 13 anos depois, né? Mas na verdade são 15, né? O ano de 46... 15 anos depois daquele comecinho, né? 15 anos do começo do livro. Tá. O ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum, vamos encontrar, de novo, as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Paulo, você quer fazer alguma introdução dessa parte aqui que você colocou? Era só para mostrar, né, que eu tinha falado com o microfone fechado. Você desculpa que você fez uma pergunta e eu não respondi. Sem problema. Com o microfone fechado. Não, sem problema. Só depois que eu saí eu não quis interromper novamente, eu já estava lendo. Não, aqui é só para mostrar, né, que os imperadores de Roma, né, o primeiro, né, e o Júlio César não está errado, é Augusto. O Júlio César foi aquele que provocou essa mudança, né? O primeiro imperador foi o Augusto, aí o segundo foi o Tibério, né? Que foi a época que eles foram para Jerusalém e ocorreu a morte de Jesus, tudo ali. Depois teve o Calígula e agora eles estavam no quarto imperador já, né? Que era o Cláudio. Era só para mostrar toda essa mudança, né? Então, enquanto o Públio esteve lá em Jerusalém, né, na Palestina, ele foi com o Tibério, depois passou todo o império do Calígula e agora já estava num outro imperador, que era o Cláudio. Era só isso. Obrigada, Paulo. Paulo, é só uma Oi. dúvida. O Cláudio era o Nero? Não. O Nero é depois do Cláudio. É depois do Cláudio. Ah, tá bom, Se então. eu não me engano, acho que é o logo em seguida. Tá. Ou tem um no meio, tá? Mas eu posso então até tá olhar bom. aqui para você e depois eu respondo. Tá bom, obrigada. Tá. Paulo, deixa eu Oi. perguntar uma coisa que está meio fora, que eu estava assistindo aí ontem a Paixão de Cristo, chorei que nem não sei o quê. Quem que ajudou o Jesus a carregar a cruz? Desculpa a pergunta que não tem nada a ver, mas eu estou com isso na cabeça. Você lembra quem foi? Ai, eu esqueci o nome. Como é que é o nome desse? Eu queria ver. Bom, Era um rapaz que estava passando lá esse aí. Uma menina, não sei o quê. Mas eu falei, gente, estou encafitada com isso. Eu falei, vou ver se o Paulo sabe. Desculpa interromper aí essa parte não, aí. sem problema. Mas é muito bonito aquele filme. Mas Simão de Cirene. Simão de Cirene. Eu pensei que era algum apóstolo, sabe? Não foi. Nenhum dos apóstolos estava lá na paixão. Aí quando Jesus já estava sendo lá colocado na cruz, ou já estava já pregado na cruz, que apareceu o João. Foi o único. Os outros não apareceram por lá. Então tá. Então é isso. Desculpa, viu? Eu interrompi. Não, sem problema. Enquanto isso, eu já procurei aqui o Nero. O Nero foi o seguinte, tá? Ele foi de 54 a 68. O imperador de Roma. Foi Cláudio mesmo. Foi aí depois do Cláudio, de 54 a 68, foi o Nero. Né? Tá. Obrigada, Paulo. De nada. Acho que pode continuar, Fabi. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome,
e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos, na administração provincial. Debalde continuara ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de rever o filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava a esse tempo Marcus Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Esse desiderato é como se fosse não conhecido mesmo, né? Como ele colocou depois, né? Difícil de reconhecer ou que se deu por perda mesmo. Outras vezes ponderava o orgulhoso patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar, do lar, teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável. Lá dentro, porém, no íntimo da alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia, razão porque, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. Comentário? Eu marquei essa parte, né, que às vezes a gente tem essa intuição de coisas que vão acontecer na nossa vida, de coisas que a gente precisa resolver, né, muito forte, a gente não consegue explicar, né, e essa, acho que esse é o principal mecanismo que o plano espiritual nos ajuda, né, para que a gente faça aquilo que é melhor para a gente, né? Nos ajude aconselhando, né? Mas aí cabe a nós tomar as atitudes, né? Ele só nos aconselha. Então era isso que eu queria falar. Se alguém quer fazer algum outro comentário? Pode continuar, então. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora 13 anos houvessem passado, né? Sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural, e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar as suas faces, de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante, invariavelmente, levando-o a isolar-se quase da vida comum para mergulhar tão somente no oceano dos papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectivas e sentimentais. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal, atendendo àqueles 13 anos de separação íntima, com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da sua crença, fervorosa e sincera. A sós com as suas meditações, Públio Lentulus deixava devagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes, e, nessas horas de introspecção, ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro, como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos, mas o orgulho vencia sempre,
com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia, no íntimo, que sua mulher estava isenta de toda mácula, de toda culpa, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos, em vestes de disfarce, ouvindo ainda, sinistramente, as palavras escarninhas de Fúvia Prócula, nas suas calúnias estranhas e criminosas. Quer falar, Paulo? Aqui mas é para reforçar tudo aquilo que eu já tinha comentado, né? O grande objetivo desse auxílio do plano espiritual, né, é que ele conseguisse vencer esse orgulho, né, que ainda o atormentava, né, que ainda impedia com que ele fizesse coisas que o coração dele mandava, né, fazer. Então, é mais essa lembrança para a gente, né, que às vezes a gente fica com isso e a gente com esse sentimento, né, e às vezes não é uma coisa racional, né, mas a gente sente, né, no íntimo que é o que a gente deveria fazer, né, e eu acho que essa é a principal forma como esses nossos amigos do plano espiritual nos ajudam, né? Deixando essa dúvida, né? E aí às vezes a gente precisa dar um passo sem ter todos os elementos racionais, né? E a gente precisa ter essa fé, né? Essa confiança de que a gente vai dar esse passo, e esse passo é um passo importante, né? Porque fé, para mim, é confiança, né? Então, a gente precisa achar que o processo não está nas nossas mãos, que a gente só sabe uma partezinha da nossa vida, né? E confiar que aquilo é uma orientação segura. Era isso. Alguém quer fazer algum outro comentário? Eu acho que aqui, Paulo, o que mais chama atenção é realmente isso que você falou, né? Na verdade, para ele sempre cala mais a emoção dele em função da razão dele, né? Então, por mais que ele tenha esses apelos e que, por mais que ele diz aqui, né, que ele sabe que no fundo ele tenta querer perdoar a Lívia por uma coisa que ela nem fez, a razão dele acaba falando mais alto, né? E aquilo que você falou, né? Às vezes a gente é chamado, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente é convidado, né, a fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente realmente teima em ter razão, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi esse esforço dele de querer sempre calar essa voz da emoção em função da razão que ele queria manter, né? Com certeza. A gente às vezes teima em ter razão, como vocês teimarem em ter razão, e às vezes a gente esquece esse outro lado, né? Eu acho que é por mais que eles falem aqui por conta do próprio orgulho dele, né? Como ele fala aqui, o orgulho vencia sempre. E aí, mesmo ele sabendo, ele tinha essa intuição que realmente a mulher dele nunca teve essa culpa, né? Mas o orgulho dele era tão grande que é o que a Fabi falou e o que você falou também, Paulo. Isso deixou dominar a razão dele, o orgulho fez ele ser cego, né? Fez cegar e ele partir mais para esse lado da razão, não escutando, né, a sua própria intuição, a sua própria intuição, né?
É isso aí. Então, o que eu quis era mais para a gente trazer para a nossa vida, né? Então, que a gente se permita, né, também escutar aquelas pessoas que querem ter tudo, né, de acordo com a razão, né, se permita também escutar um pouquinho esse outro lado, né? Acho que a gente não pode, assim como o Fiore tinha falado, né, sempre é o equilíbrio, né? Não pode nem ser só a razão e nem só a emoção, né? A gente tem que equilibrar. Se a gente só quer saber da razão, tá errado. A gente só quer saber da emoção, tá errado, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E a gente que vai ter que saber quando que, né, olhar mais para um lado, né, olhar mais para o outro, né? É uma arte, né? Não tem uma regra assim, é só fazer dessa forma, não tem. Isso aí é aquela arte, né? Então, às vezes você, por alguma coisa que você nem consegue explicar, você vai para a razão. Outras que também nem você consegue explicar, você vai mais para a emoção. E você não consegue explicar, né? Então, por isso que para mim é uma arte. Mais comentários? Acho que pode continuar. Lívia, porém, se insulara envolta num véu de triste resignação, como quem espera as providências sobrenaturais, que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto da filha, atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Essa parte aqui eu achei interessante de como quem espera as providências sobrenaturais, me chamou a atenção a resignação da Lívia, né? Em muitos momentos nesse livro, ela me lembra uma personagem de um outro livro chamado Renúncia, que eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de ler, com certeza já leram, que é essa resignação dela de saber que ela não pode fazer alguma coisa por aquilo, porque na verdade não depende só dela, mas ela se mantém ali aguardando uma providência divina para que aquilo tenha de alguma forma alguma solução, né? Mas ela se mantém ali no patamar dela, né? Eu até acrescentei agora aí, quando você estava lendo, né, a espera providências divinas que nunca aparecem. No inquieto decurso de um... Porque assim, eu acho que eu quis marcar essa outra parte, porque a gente não pode só esperar a providência divina, né, só essa providência sobrenatural, porque eles nunca vão dar o passo para a gente. Eles vão nos auxiliar no passo que nós dermos, né? Se a gente quiser dar o passo. Enquanto a gente não quiser dar o passo, ninguém vai empurrar, né? Então, o passo quem tem que dar somos nós, né? Por isso que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se ele fizesse alguma coisa, né, ele não ia estar respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Então, o dia que você quiser, a gente vai estar aqui para te amparar, se você fraquejar na hora de dar o passo, mas quem vai ter que dar o passo somos nós, né? Então, eu acho que eu quis acrescentar isso por conta disso, né? A gente não pode ficar esperando a providência. Essa eu acho que é um ranço que a gente tem, não só da Igreja Católica, como de muitas, né, que basta orar, né? Não, o orar é para pedir esse apoio, né? Mas quem vai dar o passo somos nós. O orar talvez seja para nos dar um caminho também, né, Paulo? Nos mostrar um caminho, porque às vezes também a gente não sabe o caminho que a gente tem que ir. Então talvez, mas realmente é o que você falou, né? A gente não tem que esperar da providência divina que ela resolva as coisas, né?
O horário, eu acho que não é nem para eles mostrarem o caminho, é para a gente abrir os olhos, né? Porque eles ficam mostrando o caminho para gente. Quem não abre o olho para enxergar o caminho que eles mostram somos nós. Sim, também. Mais algum comentário, pessoal? Acho que pode continuar. Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da sua vida. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecer-se como dispensável junto à filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação da sua existência. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Aqui realmente eu não sou mãe, mas eu imagino que para quem é mãe isso deve doer demais, né? Você não poder ter a decisão sobre a vida de um filho, ou poder não interferir ou não ter a decisão, mas poder participar, né? Porque aqui ele estava tirando ela da participação da vida da filha, né? E eu acho que de todos os males que ele poderia fazer com a Lívia, eu acho que esse foi realmente um golpe mais duro, né? Sim, com certeza. Acho que isso é quase a tortura, né? É cruel demais para ela como mãe. Né? Ele não tinha coragem de fazer lá o que ele queria, né? Que era, na época, lá, matar, né? A própria esposa. Então aí ele ficou torturando. Usou a filha para isso como um instrumento de tortura, né? Essa parte aqui você quer comentar, Paulo? Procurando enriquecer a alma sofredora? Não, acho que tudo bem. Já eu até tinha tirado essa parte já. Desculpa. Não, sem problema. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecerá ao marido, seu rosto testemunhava as injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor, de tanto se fixarem no íntimo dos céus. Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. Um único pedido fizera ao esposo. Quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos, no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligia o coração amargurado, foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs, em companhia de Ana, que tanto se lhe afeiçoara, com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina que a procuravam, discretamente amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Essa parte aqui logo lá no início do seu rosto, que testemunhava as injúrias, na verdade, eu acredito que quando a gente pode até, que nem no caso dela, era o contrário do Públio, né? Porque o Públio, ele não tinha, ele descreve lá no início do segundo capítulo que ele não tinha, né? Ele não parecia ter envelhecido tanto, mas ela já parece ter envelhecido mais, né?
porque eu acredito que quando a gente tem um espírito mais esclarecido com relação às questões mais espirituais, a gente, no caso dela, né, que teve alguns percalços aí, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né, com os reveses assim que a vida traz pra gente. Então, eu achei interessante esse contraste dela com o Públio, né? Eu achei que ela, por ter maior sabedoria espiritual, talvez realmente ela sentisse um pouco mais, né, do que o Públio, né? Não que o Públio não tivesse sentido, porque eles demonstram, né, que ele se voltava para os papéis, para as questões do trabalho, para as questões da filha, mas ela parecia que, a Lívia parece que ela, por ter esse espírito mais sensível, ela acaba sentindo um pouco mais, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte. A gente não consegue saber direito nem as emoções que a gente vai ter, né? Porque duas pessoas podem falar a mesma coisa e a gente vai ter emoções diferentes, né? Cada uma que falou aquilo. Às vezes a mesma pessoa pode falar, dependendo do dia, a gente vai ter emoções diferentes. Então é muito complicado a gente fazer esse julgamento, né? Isso eu tenho para mim que isso é uma das coisas bastante complicadas para a gente. Posso continuar? Pode. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha aos que viram na infância doente e tímida. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos, sob a escolha dos severos, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes, sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era sem dúvida secundária e deficiente. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana no fastígio do império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. Comentários? Para mim dá a entender que a mulher romana, né, no período anterior, ela tinha uma participação maior, mais ativa em toda a sociedade, né? E aí, pelas comodidades que estavam que tinham acesso naquela época, né? Nessa época aí isso começou a mudar, né? E eu marquei isso daqui para a gente ficar na cabeça, né? Que o mundo não está indo a gente tem a impressão de que as coisas estão sempre piorando, né? Mas eu acho que as coisas no mundo, né, são cíclicas, né? Então, no momento você tem
uma fase, e aí daqui a pouco aquilo vai lá para o outro lado, e a gente está sempre nessa busca desse equilíbrio, né, sem, talvez, de uma forma assim mais, sem refletir muito, sem pensar. Por isso que a nossa sociedade vai, então a gente vê lá o renascimento, né, então, a razão, né, porque anteriormente era questões muito da religião, muito da espiritualidade, né, na Idade Média. Então aí o renascimento vem com a razão, aí logo em seguida vem um movimento em que retoma aquela parte mais espiritual, aí em seguida vem outro e assim, todos os movimentos, né, são sempre nessa busca, né, mas parece que o homem, ele quer sempre, como já tinha marcado lá, que ele quer buscar a solução pronta, né, e eu acho que essa solução pronta não existe, né, a gente tem que olhar para dentro da gente e buscar a nossa solução, o nosso equilíbrio. Esse equilíbrio não vai ser obtido fora da gente, não vai ser uma solução que vai resolver, não vai aparecer um governante, não vai aparecer um líder religioso, não vai aparecer um cientista, nada que vá fazer essa mudança, né? Essa mudança é uma questão pessoal, íntima nossa, e que enquanto a gente não decidir fazer, a gente vai ficar vivendo nessa maré que às vezes fica cheia, às vezes fica vazia, e achando que as coisas não fazem sentido, que o mundo está errado, né? E a gente está perdendo nosso tempo e está ganhando angústia desnecessária, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Alguém quer complementar? Você acha que dá para continuar, Paulo? Pode continuar, não deu nem uma hora ainda. Tá. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo. Não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares. E foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social, com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas, à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Comentário? Eu marquei essa parte, né? Assim, isso é uma coisa que eu vivi isso, né? Assim, tinham pessoas que tinha normalmente essa atitude mais tranquila, mais serena, né? Menos combativa, menos, né? Menos enérgica, né? E quando eu era jovem, eu não conseguia compreender isso, né? E aí foi os anos se passando, né, que eu comecei a perceber mais. Então eu marquei isso daí porque eu me vi, né, nisso que a Flávia sentia, né, que ele compreendia mais o pai, que era mais enérgico, mais
né, ativo, né, e compreendia menos a mãe, que tinha mais essa humildade, essa resignação, e eu marquei isso, mas para dividir com vocês esse sentimento meu também. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que pode seguir, ninguém abriu o microfone. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma, plano esse cuja realização era sempre procrastinada, adiada, né? Em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Num dia suave do mês de março, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, que em longa carta comunicava ao amigo seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores pelos apelos constavam deste documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acuradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Calpurnia, que viera em separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que, a seu ver, era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que, em plena mocidade, se entregavam às maiores dissipações, seguindo a corrente de devarios sociais da época. Terminava a carta comovedora pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto de Plínio e de Agripa, que, homens feitos, se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Comentário? Acho que fica muito na linha do comentário anterior, né? Que às vezes as coisas acontecem porque a gente não pensa e a gente vai seguindo no rumo, né, das mudanças da sociedade, né? Então a gente às vezes tem que parar e pensar e mudar de atitude para buscar esse equilíbrio, porque a sociedade não vai nos levar a esse equilíbrio. Era isso daí, era muito ligado ao comentário anterior mesmo. Eu acho que no caso dele, o que eu achei interessante é que, por mais que ele já tivesse essa intenção de ir, ele estava adiando, mas que agora ele se viu, na verdade é como se fosse um chamado mesmo, né? Que ele estava adiando. Essas questões, eu acho que nem você falou, né? Eu acho que todos nós acabamos passando, principalmente na fase mais nova da nossa vida, né? Dessas aspirações, às vezes a gente pensa algumas coisas que realmente o tempo faz a gente demover algumas ideias aí, e trocar algumas ideias, né? Arejar algumas outras, mas o que eu achei interessante aqui, que no meu ver, foi que por mais que o público tentasse fugir
de alguma situação, ele sempre era chamado para aquela situação de alguma forma, né? Com certeza. É o que acontece na nossa vida, né? Enquanto a gente não resolve o problema fica aparecendo, aparecendo, aparecendo até a gente resolver E às gastar vezes um ele vem de uma tempo. forma mais difícil, né? Você não quer resolver É, agora, você vai resolver depois pior. aí Posso continuar, Paulo? pode, pode. Publio Lentulus não hesitou um instante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se, então, de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvessem de sustentar na sociedade romana, para conservar íntegra a sua fé. Comentários? Desculpa, estava no mudo. Isso que eu acho que a gente precisa, né? Quando a gente pede que não falte a coragem para a gente fazer o que a gente precisa, né? Isso a gente sempre vai ser atendido. Né? O que a gente não pode, né? Poder a gente pode, né? Mas provavelmente se a gente ficar pedindo a solução do problema, o problema seja solucionado, isso não vai acontecer. Né? A gente tem que ter a atitude cabe sempre a nós, né? Então o que a gente tem que se acostumar é com essa ideia de que a gente precisa resolver os nossos problemas, né? A gente quer pedir amparo, quer pedir força, quer pedir coragem. Isso eles estão lá ansiosos para nos ajudar até, né? Mas o passo quem tem que dar somos nós. Isso aí, mais comentários? É o que a gente falou de não ficar esperando a providência divina, né? É isso pouquinho aí. de... E que nem você falou da coragem, né, da fé, às vezes a gente realmente até precisa em alguns momentos, mas a gente não pode ficar esperando que tudo venha dos céus, né? E não virão. Não. Posso continuar, Paulo? Lê até o final dessa parte, que já está no fim. Esse outro parágrafo? Né, até os escravos aqui, ó. Tá bom. Aí a gente acaba esse tema. Tá bom. A volta a Roma não reclamou. Desse modo, grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império. E, daí a pouco, uma galera os esperava em Cesaria, aqui é próximo a Jerusalém, né? Reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia, aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Acho que a gente agora pode parar, né? Que aí a gente começa esse novo tópico na próxima reunião. Tudo bem? Algum comentário final? Eu vou parar a gravação.